Noite. Graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Hoje eu tô com a garganta meio ruim, vou falar igual locutor. Boa noite. Irmãos, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Antes de lermos, vamos abaixar nossa cabeça e orar ao nosso Deus. Pai Santíssimo, Deus, Criador do céu e da terra, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Te damos graças, Senhor, pelo nosso dia, pela nossa vida, e de dar a oportunidade de cada um de estar aqui, Senhor, para te louvar e te engrandecer. Usa, Pai, o teu servo para transmitir, Pai, a tua palavra da forma que o Senhor ensina, nos instrui, e possamos, Pai, entender, compreender e aplicar em nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um de nós. Amém. Irmãos, antes de lermos, nós devemos também entender quem foi Neemias. Neemias foi um copeiro. O que é copeiro, né? Andei pesquisando e ele era um servo de um rei persas. E o nome do rei é Artaxerxes. É um nome muito difícil de dizer, mas os irmãos estão aí com a Bíblia, vão dar uma olhadinha no nome dele. E Neemias tinha um cargo importante dentro daquele reino. E o que ele fazia, irmão? Além de escolher os melhores vinhos para o seu rei, ele também cuidava do rei para que ele não fosse envenenado com os vinhos. Então, além deste cargo que ele tinha, ele era uma pessoa muito importante para o rei. Neemias era filho de Ecalias e fazia parte da geração dos descendentes que foram levados cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor após a invasão em Judá. Neemias ficou sabendo mais tarde, né, que aquele povo que foi levado cativo por 70 anos na Babilônia, que foi, né, invadido pelo o Nabucodonosor, né? Ele, quando aquele povo voltaram para Jerusalém e viram a cidade em ruínas, portões destruídos pelo fogo, muralhas destruídas, uma cena de destruição. E nós imaginamos muito bem, e nós estamos vendo essa guerra que está acontecendo, a destruição das cidades, como é que fica, né? Prédios altos, abaixo, muita destruição. Então era uma cena mais ou menos assim. E Neemias, quando foi
E Neemias, quando ele soube que aquele povo estava sofrendo após esse cenário de guerra, ele se sentiu, sofreu por causa disso. Ele sentiu a dor daquele povo, que aquele povo já é a nação, né, deles, né, de Neemias, fazia parte deles. E quando ele soube deste sofrimento daquele povo, ele compadeceu por eles. E ao ficar triste por isso, ele chorou e clamou a Deus por ajuda para aquele povo. Ele clamou, ele pediu a Deus que pudesse ali, de uma forma, ajudar aquele povo. E quando ele ficou triste, abatido por causa disso, o rei que ele servia observou que ele estava triste, que ele estava cabisbaixo, e perguntou a Neemias o que tinha acontecido. Quando o Neemias estava bastante angustiado e triste por causa daquilo, ele fez um jejum e orou, né, pedindo pela misericórdia de Deus. E quando servia na corte, enquanto ele estava servindo ao rei, o rei percebeu a tristeza no semblante de Neemias e perguntou: qual era o motivo da sua tristeza? Neemias explicou o problema ao rei. Contou tudo o que sentia por saber que aquele povo estava sofrendo. E quando o rei soube de tudo que o Neemias contou, né, permitiu para que ele retornasse a Jerusalém e construísse o muro da cidade. E aqui, irmãos, vocês já abriram lá em Neemias e vamos ler o versículo 17. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos construir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. A preocupação de Neemias e a vontade dele era que reconstruísse as muralhas e os portões de Jerusalém. E ele não poupou esforço. Quando ele explicou ao rei, o rei permitiu que ele fosse lá, e pela sua influência ao servir o rei, ele trouxe todo o material para a construção, trouxe ajudas para que fizesse uma construção, uma renovação na cidade de Jerusalém. E quando Neemias tinha explicado ao rei e conseguiu a permissão para retornar a Jerusalém, ele reconstruiu o muro da cidade. A Bíblia deixa aqui, irmão, bem claro que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias. Veja bem, irmão, quando Deus está conosco e quando oramos a Ele,
clamando por misericórdia, Ele atende. Ele é por nós. Quando nós clamamos para algum irmão que está enfermo, que está sofrendo por alguma coisa do passado, de alguma doença, Deus levanta cada um de nós para orarmos e clamar por ele, para que a vida daquele irmão seja reconstruída, seja renovada, trazer de volta ao ânimo a alegria de servir a Deus. É mais ou menos isso aqui que Neemias está querendo fazer com o povo de Israel. Trazer de volta aquele povo para adorar a Deus. Trazer de volta a animação, a vontade de glorificar a Deus em Israel. Irmãos, muitas vezes, eu como nunca viajei para fora, mas a gente vê na internet alguns sites e alguns países que é uma coisa mais linda. As ruas, tudo limpinha, tudo organizado, paredes pintadas, você não vê uma destruição, um sinal de destruição. Você vê a beleza daquela cidade, a educação daquele povo. E vermos esses lugares pelo mundo, podemos perceber grande diferença em organização, clima e conduta das pessoas. Com isso, podemos também observar que cada cidade é um retrato do seu povo e o povo é um retrato de cada cidade. O que você vê daquela cidade, a organização, a limpeza, é a conduta daquele povo. E se aquele povo tem uma conduta de educação, de limpeza, de cuidados, aquela cidade é uma cidade limpa, é uma cidade cuidada. Se nós, irmão, encontrarmos uma cidade mal cuidada e suja ou repleta, se nós encontrarmos uma cidade suja e mal cuidada, ou repleta de jardins floridos, isso reflete o comportamento das pessoas que moram ali. Se você vê uma cidade totalmente mal cuidada, aquilo é o retrato daquele povo. Mas quando você vê uma cidade bem cuidada, um jardim, aquilo é a conduta daquele povo. E quando Neemias chega à cidade de Jerusalém, ele percebe que ela está em ruína. E quando ele chega na cidade, ele observa. Ele para olhar ao redor. Só restava destroços e muros, e os muros haviam sido derrubados. E ao visualizar todo aquele cenário de destruição, Neemias primeiramente analisou. Quando um bom construtor ele vai fazer uma construção ou uma renovação, ele primeiro analisa o cenário para depois saber o que vai fazer. Programação, organização. E a destruição que ele viu ao redor de Jerusalém era a mesma que havia no coração das pessoas que havia ali. Quando Neemias chegou e viu aquela destruição,
como ele parou e analisou tudo aquilo e comparou aquela cidade destruída com aquelas pessoas que moravam ali. Porque eles tinham passado por uma situação de guerra. Eles tinham passado por uma situação de cativeiros. Eles estavam presos. Tinham sido humilhados, muitos tinham morrido. E aqueles que restavam, que sobreviveram, ao voltar a Jerusalém, eles viram a cidade destruída e a mesma coisa sentiam no coração, a destruição de tudo, falta de esperança para renovar, reconstruir. Mas Deus levanta uma pessoa para que a influência dele e o poder que ele tinha naquele momento viesse a Jerusalém e trouxesse a esperança para aquele povo. A ausência do muro das portas e os escombros por toda parte demonstrava a falta de perspectivas para um amanhã melhor. Irmãos, é muito comum nós chegarmos a um ambiente sujo, mal cuidado, fedorento, e dizer assim: não, aqui eu nem entro, aqui eu nem me sento. Nós aqui na Célio, nós trabalhamos com a oficina. A oficina já é um retrato de sujeira, porque tem graxa, tem óleo, tem poeira. E se você não tiver um ambiente limpo, você não atrai cliente, só atrai mais bagunça. E é por isso que nós precisamos ter uma organização, não na vida do trabalho, mas também a vida espiritual. Neemias sentiu o sofrer, a dor daquele povo. E quando ele sentiu aquilo, ele queria ajudar aquele povo. E assim, irmãos, somos nós. Quando nós deparamos com os irmãos sofrendo, doentes, pedindo em oração, nós temos que fazer o quê? Regaçar as mangas e mãos à obra. Em oração. As nossas colheitas, ofertas, as nossas benevolências que precisamos juntar para ajudar o próximo e estar aqui toda quinta-feira orando um pelos outros. Isso traz para nós, irmãos, um sentimento de alegria, de felicidade, de ajudar o próximo. Seus moradores pareciam apáticos de todo aquilo. Aquelas pessoas que moravam ali, numa cidade destruída, eles praticamente estavam apáticos daquilo. Estavam a compartilhar daquilo. Porque eles não tinham mais esperança. No passado, eles haviam sido submetidos a conflitos e subjugados por outros povos. Por isso, estava mais focado em suas dores, traumas e percas. Pegamos muitas pessoas assim, irmão. Muitas pessoas totalmente desanimado, depressivo. Pessoas que acham que não tem mais jeito. Pessoas que acham que não tem mais volta, não tem mais esperança. Mas nós, cristãos, preparados com a palavra e anunciamos o evangelho para aquela pessoa, animando, restaurando a vida daquela pessoa,
trazendo a palavra de Deus para ela, aquilo ali como fosse uma fagulha de fogo ali, acendesse novamente aquela vela, né? Nós somos assim, irmão. Nós somos uma luz, uma vela iluminando a escuridão, enquanto nós encontramos um pavio apagado. Chegamos e acendemos. O cenário aqui é de uma construção, uma reconstrução de uma cidade. Mas trazemos para nós, irmão, como uma reconstrução de vida. Uma vida espiritual daqueles que sofreram, que perderam. Hoje nós estamos orando por pessoas que perderam entes queridos. E pedimos também em oração que toda a família seja consolada por Deus. É essa a nossa vida. Estar sempre disposto a ajudar o próximo. E esse, irmão, esta palavra é um convite a visualizar a nossa vida mais profundamente. Se há algo em ruína, se há algo em destruição que necessita de reconstrução, nós devemos olhar para nós mesmos. O que nós passamos, o que nós éramos e hoje o que nós somos em Cristo Jesus. E possamos também visualizar profundamente aquelas pessoas que necessitam de ajuda, que necessitam de oração. E nós precisamos estar preparados para clamar a Deus misericórdia. Amém? Irmãos, assim como Neemias, também possamos ouvir a voz de Deus, o Pai, que nos chama para se posicionar. Neemias, ele ouviu toda a situação daquele povo. Deus levou aquela mensagem para ele. Ele soube ouvir e se compadeceu por aquela situação. E qual era a vontade dele? De ir lá ajudar aquele povo. Mas ele precisava de uma permissão do rei. E ao explicar tudo aquilo para o rei disse: vai, leva o que é necessário para ajudar aquele povo. E ele foi. E assim, vamos regaçar as nossas mangas e servir ao nosso Deus. Pastor Endos falou em oração, não devemos ficar de braços cruzados, só assistindo. Não devemos estar só assistindo o culto, porque quem assiste o culto é Deus. E nós servimos, seja em adoração, em louvor, seja qualquer serviço. É essa vontade que tem que nascer no coração de cada um para servir a Deus. Irmãos, em mim, quando bate um desânimo, e quando eu passo a dizer assim, mas esse desânimo não vai me derrubar. Vou me levantar e servir a Deus. Que é esse tipo de sentimento que, quando bate aquele desânimo, aquela tristeza, ela se renova em alegria. Quando você pensa em quem você é para Deus, um servo, e que possamos ter atitude, nos levantar. Hoje eu não vou, estou meio doente. Mas vai, irmão. Mesmo doente. Eu estou triste por causa daquilo e aquele outro. Mas levanta, vai servir a Deus, que a alegria volta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém?
Irmãos, compadecer pelo próximo. Essas são as conclusões e aplicações ao mesmo tempo. Compadecer pelo próximo. Seja, irmãos, preparado para ajudar o próximo. Não seja como alguns que viram o rosto e não querem saber. Não é eu? Seja compadecer pelo sofrimento do próximo. Saber também, irmãos, ouvir a Deus, porque muitas vezes Deus fala com nós através da palavra. Abra o coração para que a mente entenda quando Deus está falando contigo. Amém? Sentir a dor do próximo, está disposto a ajudar. Irmãos, estar aqui falando da palavra do Senhor, não devemos nós mesmos, me gloriar. Eu tenho que glorificar a Deus, porque através do Espírito Santo é que nos dá entendimento para que possamos estudar. E quando passamos a estudar a palavra do Senhor, compreender, isso traz, irmão, para nós um clarão. Nós antes vivíamos no escuro, andarmos em passos curtos, com medo de esbarrar, que era uma escuridão. Hoje a gente anda claro, as nossas visões enxergam a verdade. A nossa visão, quando nós estamos focados em Cristo, tudo é revelado, a verdade. E o nosso coração, estando cheio da palavra do Senhor, a nossa boca fala que o coração está cheio. E as nossas atitudes devem ser de acordo com o que Jesus nos ensina, amar ao próximo como a ti mesmo. Amém? Eu espero, irmãos, que todos tenham ouvido, estejam compreendido e possa santificarmos com esta palavra e aplicar em nossa vida. Amém? Vamos orar. Deus, Pai maravilhoso, Deus grandioso, Deus de misericórdia. Pai, estamos aqui reunidos, a tua igreja, com louvores e adoração. E é para ti, porque toda honra e toda glória é para ti, Senhor. O Senhor nos dá vida, capacidade de compreender a tua palavra através do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, cada um de nós o teu Espírito, os teus ensinos. Ó Pai, te agradecemos, te damos graça pelo nosso dia, o dia que já passou, que o Senhor esteja conosco pela essa noite que iremos passar, que possamos, Pai, ter refletido a tua palavra e aplicar em nossos corações. Aqueles que irão ouvir a tua mensagem, Pai, através das redes sociais, que o Senhor possa tocar cada um deles, para que eles possam ter atitudes, seja pessoas capacitadas e que esteja, Pai, com o coração aberto para receber e dar ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos aqui para clamar cada um dos irmãos, a nossa irmã Inês. O Senhor vem cuidando dela, Senhor, tratando da saúde dela, da família dela. Que o Senhor possa estar sempre ali com ela, Pai, ajudando tanto fisicamente como espiritual. Pai, a Neide, a nossa irmã Neide, a sua vida, o Senhor também tenha
venha cuidando e vem tratando e ajudando, Pai, ela e tanto ela como a família. O Miguel, que o Senhor possa estar com ele, as decisões dele seja, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, que ele possa abrir a mente, Pai, e compreender o verdadeiro sentido de ser um servo para ti, Senhor. Faz assim, Pai, na vida de cada um. Também, irmão, Pai, clamamos pelo nosso irmão Shimura, que perdeu a avó, que perdeu um ente querido, que o Senhor possa estar confortando cada um daquela família, Senhor. Que o Senhor possa trazer refrigério, que ele seja consolado por ti. Ó Pai, cuida de cada um de nós. Também clamamos pela sogra da irmã do Peu, que faleceu também, Senhor. A família toda esteja virado assim, focado na tua vontade, Pai, no teu querer, que seja consolado, seja tranquilizado, porque a morte é uma passagem, Pai, para uma vida eterna em ti, em Cristo Jesus. Pai, também clamamos pela irmã Nice e o nosso irmão Beto. Pai, a irmã Nice passa por uma situação que o Senhor possa estar ali na mão daqueles médicos, que possa trazer saúde através da cirurgia, que o Senhor possa estar cuidando de tudo, no controle de tudo. Pai, é por ela, Pai, que tanto sofre, que o Senhor possa estar trazendo saúde para a nossa irmã Nice e fortalecendo a fé do nosso irmão Beto. Também clamamos, Pai, que vimos o sofrimento daquele povo lá do sul, pelaquela enchente, Pai. Muitos morreram, muitos ainda não foram nem encontrados. Ó Pai, pedimos tanto, Pai, que o Senhor possa trazer refrigério a cada um daquelas pessoas, que possam ajudar através de bons samaritanos, que eles possam estar ali colhendo cada um deles. E muitos perderam tudo, Senhor. Muitos perderam até a vontade de viver, mas o Pai é maravilhoso, a tua misericórdia é grandiosa. Muitas vezes passamos por sofrimentos para aprender a tua vontade e fazer a tua vontade. E que possamos abrir as nossas mentes e coração para compreender isto. Em nome do Senhor Jesus. Pai, clamamos também pela saúde do nosso irmão Nacélio. Que o Senhor possa cuidar da vida dele, Senhor. Trazer novamente a saúde de volta. Todos nós, Pai, precisamos da tua misericórdia. Também clamamos, Pai, pela minha sogra que se recupera da cirurgia. Recupera, Pai, daquela cirurgia, mas algo maior precisa ser renovado. Pai, a vida física e espiritual. Transforma, Senhor, a vida dela. Que ela possa compreender a verdadeira adoração a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Clamo também pela minha mãe, Senhor, que o Senhor também possa transformar a vida dela. Que ela tanto ouve a palavra, que ela possa nascer nela ali, Pai, a vontade de Te servir, de Te adorar enquanto há vida. Precisamos Te adorar enquanto há vida, porque depois que morre, não tem mais volta. É Te receber, Pai, enquanto há vida,
É como nos arrepender enquanto há vida. Nos arrepender dos nossos pecados. Aceitar como Cristo o único Salvador da nossa vida. Pai, quando se encontrar contigo, Pai, tanto após a morte e quando o Senhor voltar, estaremos preparados com as nossas candeias acesas para te adorar e te servir nos céus. Glória a Deus, Pai. Também clamamos pela Elaine, que sofre pelo câncer. E o Senhor possa trazer refrigério, cuidados, e possa ser renovada a vida da Elaine, Pai. A família lá de Quixeranobim, a nossa irmã Estela e a Será, que o Senhor possa cuidar daquela família e daquela senhora que levou uma queda. Ó Pai, eu clamo pelaquela família, Senhor, cuida de cada um deles. E também, Pai, pela criança que tanto sofre por cirurgias, como o nosso irmão Anderson falou, a criança lá da colônia. Que o Senhor possa estar com aquela criança e a família dela também, os pais. Eles possam enfrentar esses desafios que traz, Pai, para Ti. Que todos eles possam glorificar a Ti, Pai, após a recuperação, após de tudo o que acontecer, Pai. E faz assim, Pai, na vida de cada um de nós. Que cenários de destruição não venham nos derrubar, nos desanimar a nossa vida espiritual. Que possamos estar sempre, Pai, disposto para ajudar o próximo, disposto para ouvir a Tua palavra, disposto para Te servir, Pai, para Te adorar. Pai, Te clamamos para que todos nós possamos ir para nossas casas com os Teus cuidados, com a Tua proteção, que nós tivemos uma noite, Pai, maravilhosa, clamando a Ti, em adoração, em louvores. Pai, obrigado por estar aqui neste momento. E cada um que estão aqui, Pai, abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Nos leva para casa em segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.